E hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens intitulada Quando Você Precisa de um Milagre. Eu sei que muitos de nós têm buscado respostas importantes para a sua própria vida. E eu pensei que seria mais do que apropriado nós abordarmos esse importante assunto, que infelizmente muitas vezes é mal compreendido. Em realidade, o que muitos de nós precisamos em nossa vida é de um milagre. A intervenção divina, direta de Deus na nossa existência. Eu não conheço especificamente a situação de cada um de vocês, mas eu sei que alguns precisam de um milagre em sua saúde. Sei que outros precisam de um milagre em seu casamento. Outros ainda precisam de um milagre em seu trabalho ou em suas finanças. E se você diz hoje, eu não preciso de milagre algum, um dia você precisará. E portanto eu espero que você não perca nenhuma das partes dessa série de mensagens que estamos iniciando hoje. A nossa própria comunidade, a Nova Semente, ela também precisa de um milagre. E nós estaremos orando por ele durante esse mês. E para começar essa sequência de 4 mensagens, nós iremos concentrar nossa atenção em uma das mais extraordinárias histórias que nós encontramos no Antigo Testamento. Como encarar situações impossíveis. Esse é o foco principal dessa história. E nela nós encontramos, queridos, princípios fundamentais para que nós possamos enfrentar situações que do ponto de vista humano não tem solução. E essa história encontra-se no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no Antigo Testamento. 2 Crônicas, e eu leio agora o primeiro versículo, diz o seguinte: depois disto, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Amonitas, moabitas e meunitas. Aqui nós vemos 3 nações inimigas que se uniram para atacar o povo de Deus. Que naquele momento, por razões políticas, era dividido em 2 partes. O reino de Israel, que ficava ao norte, e o reino de Judá, que ficava ao sul da Palestina. E esta ameaça, que eu acabo de ler, era contra o reino de Judá, que tinha Josafá como seu rei naquela ocasião. Aquele que eles eram um perigo triplo e totalmente desleal. 3 contra 1. Com certeza, Josafá sentiu-se num daqueles dias em que tudo dá errado. Por sinal, você já passou por um dia desses? Você planeja com cuidado o seu dia, mas parece que tudo conspira contra você. Você precisa se preparar para uma importante e imprescindível reunião, mas o telefone não para de tocar. E quando você se prepara para sair de casa, sua filha vomita, literalmente em você. Aí você corre para tentar se trocar voando, já atrasado, obviamente. E aí você não acha a chave do carro. Aí você se lembra que tem a chave reserva. E você abre a sua escrivaninha, pega a chave reserva. E corre para a garagem. E quando você aperta o controle remoto da chave reserva, a bateria está morta. Parece que tudo vai contra. Já passou por dias assim? Já tiveram dias assim? Em situações que parece que tudo ao nosso redor dava errado? Se você já passou dias assim, bem-vindo ao clube. E preste muita atenção a essa história. Só que antes é importante nós notarmos que o verso que nós acabamos de ler começa assim. Depois disso. Depois disso. Depois do quê? Quando você lê os capítulos anteriores, você percebe que Josafá ele acabara de liderar uma tremenda reforma espiritual entre os seus súditos. E o texto bíblico diz o seguinte: o Senhor esteve com Josafá porque ele andou nos caminhos de seu predecessor, que seu predecessor Davi tinha seguido. Ele não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá
os altares idólatras e os postes sagrados. Mas o que tudo isso significa? Simples. Essa nada mais é do que uma realidade sobre a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós nos sentimos espiritualmente como que numa montanha russa. Quando nós tentamos buscar a presença de Deus, muitas vezes nós sentimos que estamos no alto, outras vezes sentimos que estamos lá embaixo. Alguém aqui já sentiu isso? Na vida espiritual? E é por essa razão que nós precisamos, queridos, estar apercebidos para o seguinte fato: sempre que nós voltamos nosso olhar para Deus, o inimigo de nossas almas aumenta seus ataques contra nós. E como é que isso é verdade? Porque eu sei que aqui na Nova Semente, quando a nossa comunidade cada vez mais busca a Deus, quanto mais tentamos realizar a vontade de nosso Criador, mais sentimos os ataques do inimigo. Qual é o resultado da nossa vida? Sempre quando Deus está trabalhando, quando Deus está próximo a nós, o inimigo intensifica suas incursões. Depois que coisas maravilhosas acontecem por intervenção divina, o inimigo lança seus ataques. Por sinal, é bom aqui eu dizer uma coisa a vocês. Os maiores ataques do nosso inimigo acontecem logo depois de uma vitória espiritual. Quando nós temos a tendência de abaixar a nossa guarda. Os momentos que você sente que você está lá em cima com Deus são os momentos que Lúcifer terá, às vezes, algumas armas para poder vencê-lo, porque você abaixa a tua guarda. Muitas vezes, queridos, essa é a nossa experiência. E no momento que nós começamos a sentir problemas constantes em nosso trabalho, em casa, na escola, no momento que parece que as coisas não vão bem, prepare-se, porque a batalha só está começando. Só que essa não é uma batalha qualquer. A Bíblia afirma que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então, qual que é a sua reação quando você se confronta com situações que vão contra você? Voltando à nossa história, a Bíblia afirma que alguns homens informaram Josafá, no versículo 2, que um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. E a reação instantânea do rei foi, segundo o versículo seguinte, ele sentiu-se alarmado Josafá. A versão Almeida Revista e Atualizada traz o mesmo texto, da seguinte forma: então Josafá teve o quê? Teve medo. E essa, queridos, é a típica reação inicial quando nós somos confrontados com situações que fogem de nosso controle. Nós ficamos alarmados. O que, em outras palavras, nada mais é do que sentir medo. Sentimos medo. Quando aparentemente as coisas vão contra nós. Quando tudo parece que está envolvido numa conspiração contra a nossa vida, nossa reação natural é sentir medo. Ficamos alarmados. E não há nada de errado, inicialmente, em sentir medo. É uma reação normal nossa como ser humano. O problema é que, logo após essa fase inicial de medo, eu te pergunto, o que é que você faz em seguida? Você fica desanimado e desiste? Não tenta nem sequer vencer? Sai em retirada antes mesmo de fazer o que está ao seu alcance fazer? Eu gosto dos nossos momentos aqui de confissão em massa. Vamos ser sinceros conosco, Quando uma situação de aparente ameaça surge na tua vida, quando situações em que você simplesmente não sabe o que fazer, e que você sente que é quase impossível confrontá-la, o que você costumeiramente faz, hein? Você se sente intimidado e foge? Ou você se sente motivado em buscar uma alternativa para a vitória? Josafá e o povo de Judá, eles tomaram 6 importantes decisões quando eles se viram confrontados por ataque desses 3 inimigos.
E essas mesmas 6 atitudes, com certeza ajudarão a cada um de nós, e muito, a encontrar a solução para situações que aparentemente são impossíveis. Eu te pergunto, você precisa de um milagre na sua vida? Se você precisa, ouça bem o que fazer. Primeira atitude: sintonize sua mente em Deus. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. A Bíblia, queridos, é muito clara em dizer que Josafá, ele decidiu consultar a Deus. E todo o povo seguiu o exemplo para buscar, segundo o texto bíblico, a ajuda do Senhor. Então, quando um problema surge, o que você faz em primeiro lugar? Né? Você sintoniza sua mente em Deus? Ou se desespera e tenta encontrar a solução por você mesmo? Queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer ao encarar problemas que surgem de forma inesperada na nossa vida, problemas que são aparentemente impossíveis de serem solucionados, a primeira coisa que nós precisamos é sintonizar nossa mente em Deus. Precisamos consultar a Deus. Senhor, qual que é a tua perspectiva nessa situação? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que tu vês, Senhor, que eu não consigo enxergar? E além disso, esse mesmo texto diz que Josafá proclamou um jejum. Afinal, o que é isso? Jejuar, queridos, é simplesmente a decisão voluntária de abster-se temporariamente de alimentos com um propósito específico. E o próprio Jesus Cristo disse que o jejum é uma das disciplinas espirituais. E o jejum, queridos, nada mais é do que uma das melhores formas de você e também a mim sintonizarmos a nossa mente com Deus. Quando você não come o sangue que normalmente é utilizado para efetuar o processo de digestão, isso pode deixar com que você tenha a sua mente mais oxigenada, mais clara, e permite que você tenha melhor condições de entender a vontade, de discernir a vontade de Deus para a sua vida. E através do jejum nós podemos compreender melhor, podemos entender melhor a direção de Deus na nossa vida. Portanto, na busca por um milagre, ao você encarar situações de aparente impossibilidades, não se esqueça, o primeiro passo é sintonizar sua mente com Deus. O segundo passo, converse com Deus sobre o problema. Em outras palavras, ore. Aqui entra o poder da oração. Foi isso exatamente o que aconteceu na experiência de Josafá. Do verso 5 até o verso 12 do capítulo 25 do Crônicas, nós encontramos a oração de Josafá. E ela se inicia dessa forma: Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, e orou. Ao enfrentar situações impossíveis, queridos, a oração precisa ser nossa primeira escolha e não a última. Nós precisamos orar logo que nós identificamos o problema. E não simplesmente depois que nós tentamos fazer tudo sozinhos. Vocês já ouviram alguém dizer dessa forma? Eu acho que a única coisa que nos resta agora é orar. Já ouviram? A última coisa que nós temos é orar. Eu te pergunto, só quando a situação fica impossível é que você começa a orar? E talvez alguns, infelizmente, vão além ao pensar: eu até que oro. Eu oro, só que muitas vezes eu nem espero a resposta. Em realidade, eu nem acredito que algo especial possa acontecer. Então, você acredita na oração como um meio de receber um milagre? Você acredita nisso? Ouça bem essa história, que é real e aconteceu entre nós. Boa tarde. No Verdade Invisível de hoje, temos a história de Deise Salomão. Ela e o marido Ricardo sonhavam em ter um filho. Ela conta que tinha o desejo de ser mãe desde pequena. No entanto, a realização desse sonho não foi simples. Desde menina,
Eu sempre desejei ser mãe. E antes de me casar, uma pergunta que eu fiz para ele foi se ele gostaria de ser pai. A família é uma família de ter gêmeos. Então, quando a gente chegou lá, que ao invés de um coração tinham dois, foi uma alegria assim, né, sem tamanho. Eu tenho uma deficiência de progesterona. Comprimidos em 3 meses de repouso. Não foi possível. Tive que fazer uma curetagem, de ter que retirar, porque os fetos estavam mortos, mas eles também não saíam. Voltei muito amargurada, muito triste, muito angustiada e questionando a Deus por que eu, uma mulher que queria tanto ser mãe, não podia ser. Eu não queria ver ninguém e eu só chorava e perguntava para Deus por quê. Então eu me voltei para a Bíblia e fui ler a história de Ana. Ana me mostrou que os filhos não são nossos, eles são dádivas de Deus. E a angústia foi indo embora, a dor ficou, mas entendi que Deus tinha um plano para mim. 3 meses depois, Daisy voltou a engravidar. Mas a alegria e a esperança duraram apenas 3 semanas. Nem sei se eu quero entrar lá, Ricardo. Eu já sei o que ele vai dizer quando ele abrir os exames. Calma, Você não viu a cara do médico que fez o ultrassom? Ele nem falou nada, Querida, só ficou olhando com aquela cara. Não vamos antecipar nada. Calma. O normal é sempre falar alguma coisa. Daisy, de repente o médico vai dizer apenas que você precisa de repouso, fazer um outro exame, tomar alguns remédios. Vamos aguardar o que o Dr. Wilson tem para nos dizer? E se a gente já tiver perdido o bebê? Nem fala nisso ainda. Vamos ver o Dr. Wilson. Licença. Tá, gente, vamos entrando, por favor. Dr. Wilson. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Sente-se, por favor. Vocês trouxeram o exame que eu pedi? Tá aqui. E fomos para lá com a certeza de que o feto estava morto. Esse momento do ultrassom, eu lembrava muito do outro. E então eu achava que ali estava acabando também. Eu tinha certeza que eu tinha perdido meu filho, como da outra vez. Bom, gente, eu preciso realmente ser muito sincero com vocês. A situação do bebê é extremamente delicada e com 3 semanas de gestação, ainda não há placenta e o saco gestacional que deveria estar preso à parede do útero, no seu caso, Daisy, está 98% solto. Receio que, infelizmente, você esteja entrando no processo de aborto espontâneo. Mas, Dr. Wilson, não tem como reverter esse quadro? Não existe nenhuma forma? As chances são mínimas de sobrevivência e eu diria uns 2%, mas eu prefiro não alimentar falsas esperanças em vocês dois. Creio que o melhor seria vocês se prepararem para perder esse bebê. Realmente sinto muito. Mas eu vou ter que fazer um procedimento para tirar o bebê? Sim, eu não vou fazer hoje, Daisy, pois o coração do feto ainda está batendo. Vamos esperar mais um pouco. Acredito que 1 semana seja suficiente. Vá para casa, espere aumentar o sangramento e isso vai indicar que é o momento adequado para a gente realizar esse procedimento. Ok? Gente, não desanime, vocês são jovens ainda. Vão para casa, levem a vida normalmente e a gente vai se falando, ok? Até mais. Ricardo, Oi, querida. tá pensando uma coisa? Eu tenho um pedido muito importante para fazer para você. Para mim? Eu sei que a gente combinou que cada um ia ter sua própria religião e que um não ia interferir na religião do outro, que a gente ia se respeitar e tudo, mas agora é diferente. Eu queria muito que você fizesse uma oração comigo. Queria pedir que Deus abençoasse esse bebê, queria entregar esse bebê a Deus e que Ele fizesse o que for melhor. Olha, querida, vamos orar. Eles pediram a Deus
que aquele bebê só viesse ao mundo se fosse para a honra e glória de seu nome, para ser um servo fiel dele. Ela reconheceu que os filhos eram dádivas de Deus e que se aquele era o momento da dádiva, então que seu poder se manifestasse. Eu voltei para casa, eu não quis trabalhar porque eu fiquei com vergonha. E eu ia chegar lá e falar assim, perdi de novo, só estou esperando o tempo para ir fazer tudo outra vez. Né? Eu não quis passar por isso. Só que eu fiquei em casa e eu subi e desci a escada correndo várias vezes ao dia. Esfregava chão, lavava roupa, eu pulava, porque eu pensava assim, bom, se é para sair, então que sai logo, né? Que saia logo, que acabe logo. E, embora tudo isso, a hemorragia ela foi diminuindo até que ela não existia mais. E passou-se uma semana e então o Dr. Wilson ficou preocupado, porque aí já era a minha vida que estava em risco. Me ligou, me mandando fazer um outro ultrassom, e nesse ultrassom o médico disse, olha, está aí dentro ainda. O que vai ser feito, o seu médico vai dizer. Daisy, você achou que o outro médico que fez esse segundo ultrassom estava com uma cara esquisita? A gente nunca sabe o que eles estão pensando, eles só ficam olhando, não falam nada. Não sei, não dá Não pra consegui saber. sentir direito. Também não. Não sei. Vamos falar com o Dr. Wilson. Licença, doutor. Oi, gente, Dr. boa Wilson. tarde. Por favor. Trouxemos o segundo exame. Maravilha, vamos dar uma olhada agora. Por favor. Mas é inacreditável. Vocês acreditam em milagres? Com certeza, com Gente, certeza. só um milagre para explicar o que aconteceu aqui. O bebê está vivo e o melhor, o saco gestacional prendeu-se à parede do seu útero. Realmente, para mim, é incompreensível. É um caso raríssimo. O bebê vai sobreviver, eu acredito. Realmente fico muito feliz por vocês, gente. Mas, Daisy, daqui para frente você terá que tomar uma série de cuidados especiais, manter repouso absoluto e tomar a medicação que eu vou receitar e seguir à risca minhas recomendações, hein? Ela vai tomar tudo e Com vai seguir tudo. certeza. Vou fazer tudo o que for preciso. É realmente impressionante, gente. O caso de vocês é incrível. Será que vocês se importariam se eu levasse para os meus alunos da universidade? O que aconteceu aqui, sem dúvida, não é resultado de nenhum tratamento médico, nenhuma intervenção humana. Doutor, o senhor pode levar e falar para quem que o senhor quiser acerca desse milagre de Deus. Legal. E me disse que era repouso absoluto. Fui para casa da minha mãe para que ela pudesse cuidar de mim. Eu tinha vezes certas que eu podia me levantar da cama até comer deitada. 5 meses. Eu tomei overdose de televisão e o dia escurece, você continua deitado e você tem que dormir e você ainda está deitada. Meu 2% nasceu com 3 quilos 250, medindo 53 centímetros e com 38 semanas de gestação. Então eu disse que eu queria um nome com significado. E eu já gostava de Rafael e ele também. Comprou um livro e quando nós abrimos e lemos o significado, que é Deus curou, então nós tivemos certeza que esse era o nome do nosso filho. Tem 16 anos, 1,85 m, é um filho abençoado, é um filho especial, é fiel às coisas de Deus. Ele é esse menino lindo, que é o meu milagre. Eu me lembro, são casos que às vezes marcam, me lembro que sangrava bastante mesmo. Clinicamente, dentro de prognóstico, a gente teria que abortar. Era um abortamento em curso, né? Então, juntou a cooperação dela, algum conhecimento básico que a gente já tinha antes, mais as reposições hormonais, mais o repouso, e mais a mãozinha divina que levou com que a gente lograsse êxito, né? E que valeu a pena, né? Na minha vida não existe só o milagre do Rafael.
Existe o milagre da Ana Carolina também, que essa é uma outra história, que eu conto depois, mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus todos os dias pela família que Ele me deu, pelo marido que Ele me deu e pelos filhos que nós tivemos com a graça de Deus. Este foi o milagre que contamos hoje. Nas próximas semanas, você ouvirá histórias reais, com pessoas reais, próximas a nós, que nos mostram como o poder invisível de Deus pode, sim, transformar vidas. Família Salomão está aqui? Eles estão aqui? Estão lá? Fiquem em pé, por favor. Está lá Deise, Ricardo. E o Rafa está aqui. Queridos, esse é o poder de uma oração sincera, diante de uma situação que, do ponto de vista humano, é impossível. O que nós precisamos realmente aprender é orar da mesma forma como Josafá orou. Na sua oração, nós encontramos pelo menos 2 aspectos fundamentais, as mesmas 2 coisas que cada um de nós precisa aprender quando nós oramos. Necessidade de vermos a intervenção divina diante de situações que aparentemente são intransponíveis para nós. Na sua oração, Josafá fez 2 perguntas. 2 perguntas ao estar conversando com Deus. A primeira delas é o seguinte: não és tu? E no verso 6 ele diz: não és tu, o Deus que está nos céus. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Queridos, ao nós orarmos por um milagre, a primeira coisa que nós precisamos em nossa oração é lembrar de quem é Deus. Senhor, tu não és o Criador do universo? Senhor, será que existe alguma coisa que o Senhor não pode fazer? O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, Ele respondeu essa pergunta através de uma pergunta retórica. Ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil demais para mim? Queridos, ouçam bem, o objetivo dessa série é ajudá-los, ajudar-nos, a que nós possamos saber quão poderoso é o nosso Deus, a que nós possamos compreender quão grande é o nosso Deus. Nosso grande sonho é que nós possamos entender quão poderoso e quão grande é esse Deus e que não existe nada, absolutamente nada, que seja difícil ou impossível para Ele. Quando você precisa de um milagre, lembre-se de quem é Deus. E a segunda pergunta que Josafá fez foi: não irás tu, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? E aqui, obviamente, Josafá estava se referindo aos seus 3 inimigos. Só que, além disso, ele aponta para o fato de que no passado Deus havia, de uma forma maravilhosa, intervido. Deus havia libertado o povo no passado. E agora ele está novamente, Josafá, dizendo: Senhor, nós precisamos novamente de teu auxílio. Senhor, precisamos da tua presença. Em outras palavras, Josafá está dizendo aqui: Deus, nós contamos com tua intervenção mais uma vez. Senhor, nós precisamos que tu venhas se manifestar mais uma vez. Essa é a maneira correta de orar por um milagre. Lembre-se de quem é Deus e olhe para o passado e se recorde na maneira pela qual Deus já o ajudou. Terceiro ponto: admita sua limitação e a sua necessidade. Admita que você realmente precisa de ajuda. Confesse a sua inabilidade e a sua incapacidade de resolver os problemas por você mesmo. Josafá, ele admitiu a limitação de Judá. Ele diz o seguinte, no versículo 12, na primeira parte: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Queridos, ouçam bem o que eu vou dizer a vocês nesse momento. Você nunca receberá um milagre na sua vida até que você reconheça que você precisa de um.
Enquanto você ficar dizendo ou pensando, eu posso consertar o meu casamento sozinho. Ou então você fica pensando, não, eu consigo sair dessa dívida sozinho. Eu consigo me virar, eu saio dessa dificuldade sozinho. Você estará a sós. Milagres, queridos, acontecem quando nós admitimos que realmente nós necessitamos da intervenção divina. Quando você admite que você não tem força por você mesmo. Quando você diz, eu não consigo. E o próprio Jesus Cristo já nos advertiu sobre as limitações que nós vivemos ao nós nos afastarmos dele. Ouçam bem. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando você consegue ver o paralelo entre o verso 12, quando Josafá diz, pois não temos força, com o verso 6, força e poder estão em tuas mãos. Quando você começar a entender isso, querido, você começa a andar pela estrada do milagre. Porque você admite que você não tem força alguma, mas você crê que Ele tudo pode. Sintonize somente com Deus, converse com Ele em oração e admita a sua limitação. Próximo passo. Isso é importante. Olhe para Deus e não para o problema. A experiência de Josafá continua ao ele dizer, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, que diz a Bíblia? Mas os nossos olhos se voltam para ti. Isso eu não faço ideia que a gente vai fazer, mas a gente está olhando para o Senhor. O problema com a grande maioria das pessoas é que elas focam a sua atenção nas circunstâncias ao invés de olhar para Deus. Isso apenas as coloca numa situação pior ainda. Então, como é que você está? Você pergunta para as pessoas e elas dizem assim, dentro das circunstâncias eu estou bem. Eu te pergunto, o que é que você está fazendo dentro das circunstâncias? Hein? Circunstâncias, queridos, é que nem máquina de lavar roupa. Se você permite ficar dentro, ela fica só jogando você de um lado para o outro. O que nós precisamos na nossa vida é parar de olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Parar de olhar para o problema e olhar para aquele que é a solução do nosso problema. Ter a nossa atenção voltada, não para as nossas imperfeições. Porque se você ficar vivendo nesse mundo, olhando para as coisas ao redor, sabe o que acontece? Você fica estressado. Porque tem muita coisa lá fora que só deixa a gente estressado. Se você começa a olhar para você, você fica desanimado. Você vê quão imperfeito você é, as suas falhas. Só que quando você começa a olhar para Deus, então você contempla o poder do Senhor, você encontra descanso. O conselho de Paulo é o seguinte, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu te pergunto então, onde é que estão os teus olhos? O que é que você fica olhando? Onde é que se coloca teus olhos durante a semana? Nos teus problemas? Ou em Jesus Cristo? E aqui, queridos, voltando à história de Josafá, nós encontramos uma das mais lindas promessas da Bíblia. Deus diz, não tenham medo. E nem fiquem desanimados por causa desse exército, que é enorme. Só que essa batalha não é de vocês. Ela é de Deus. Que maravilhosa promessa. Deus está dizendo aqui. Você está se preocupando com o quê? Essa batalha é minha. O problema, queridos, é que muitas vezes, nós somos a causa da dificuldade. Porque nós não permitimos que essa promessa se cumpra na nossa vida. Por uma simples razão. Nós queremos lutar sozinhos. Nós queremos brincar de ser Deus. Mas se você ainda não entendeu isso, escuta bem, mesmo para você que se diz ser cristão e frequenta a igreja há muito tempo, pare de tentar ser a solução para as suas dificuldades. Pare de ficar brincando, bancando ser Deus.
Ele é que tem todas as coisas em suas mãos. É Ele que diz que essa batalha não é nossa, e sim dele. E talvez alguns de nós, talvez estejam dizendo em seu coração, nesse momento: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou cansado de ficar brincando de ser uma pessoa boa. Eu estou cansado de ficar fingindo que eu sou um bom cristão. Eu estou cansado de ficar vivendo como um bonzinho. Eu não aguento mais. Ótimo. É isso mesmo que Deus estava esperando. Porque a partir do momento que você admitir que você não é bonzinho, Deus vai começar a atuar na tua vida. Agora Ele pode mostrar para você quem Ele é. Como encarar situações impossíveis? Sintonize sua mente em Deus. Ore pelo seu problema. Diga a Ele: Senhor, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em Ti. E Deus te responde: ótimo, não se preocupe, querido, porque essa batalha não é tua, é minha. Em seguida nós encontramos mais um ponto e uma atitude: tenha fé no livramento. Deus disse para Josafá no verso 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Deus diz: não tenham medo, nem desanimem. Que batalha estranha é essa, não? Uma batalha que não foi necessário lutar. Deus estava dizendo: escuta, relaxe, tenha fé e veja o livramento. Só para curiosidade, esse verso é exatamente o verso que está no meio do Antigo Testamento. Nada de misticismo aqui. Mas a verdade é que nós encontramos nesse texto um aspecto fundamental da nossa jornada cristã. Deus está dizendo a nós mais uma vez: não desanime, não tenha medo. A frase central do Antigo Testamento é essa: não desanime, não tenha medo. Relaxa, tenha fé. Você verá o livramento. E eu te pergunto, querido, Deus por acaso já perdeu alguma batalha? Não ouvi. Não. Vocês estão aí. Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Ele nunca perde. Mesmo que alguns pensem que o mundo em que nós vivemos é uma prova de que Deus falhou, de que Deus está derrotado, tenho a certeza de que a realidade é exatamente ao contrário. Querem saber quem vai ser o vencedor ao final? Ouçam o que nós encontramos no livro do Apocalipse. Capítulo 17, versículo 14, que diz: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Querido amigo, querida amiga, Deus está querendo dizer a você nessa noite: essa batalha é minha. Tenha fé, permaneça firme, não tenha medo, não desanime, você verá o livramento. Quando você precisa de um milagre, Deus diz: creia em mim. Mesmo que a situação seja aparentemente impossível, não fuja. Confie nele, confie em Deus. Por quê? Porque Deus quer te ensinar algo. Deus quer te ensinar que Ele é tudo o que você precisa a qualquer momento da sua vida. A única coisa que você necessita realmente na tua existência é ter a presença de Deus. Não fuja do seu problema. Confie no Senhor, permaneça firme. Nós encontramos ainda nesse mesmo capítulo, versículo 20: tenham fé no Senhor, tenham fé nos profetas do Senhor e terão o quê? A vitória. Queridos, onde é que nós devemos permanecer firmes? A Bíblia apresenta duas coisas: confie no caráter de Deus. Permaneça firme na certeza de que Deus é fiel. E quando Deus promete algo, queridos, Ele cumpre. E segundo, confie na sua revelação. Confie na orientação que Deus deu a nós através de seus profetas. Permaneça firme na palavra de Deus. Confie nas promessas da Bíblia. E finalmente, o último aspecto: louve a Deus. Louve a Deus.
antes mesmo de receber a resposta. Como eu disse no começo, essa é uma história extraordinária. A história de Josafá não é uma história tão simples. Numa montanha estavam 3 nações inimigas prontas para atacar. E eles estavam ali, quem sabe, prontos para saborear o sangue da presa fácil que seria Judá. Do outro lado, o pequenino povo de Deus. E agora estão se preparando para descer para o vale, e lá seria o local da batalha. Só que antes de saírem, Josafá tem uma ideia brilhante. E ele diz o seguinte ao povo, versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Josafá, em outras palavras, se coloca diante dos seus soldados e diz: Hey, eu sei que nós estamos agora em guerra, diante de uma batalha. E o plano é o seguinte: eu quero que um coral vá na frente. Então pode chamar os tambores, as flautas, gente cantando, nós vamos cantar e louvar a Deus. E lá se foram eles para a batalha, cantando. Cantando. O que estava acontecendo? Ficou louco Josafá? Queridos, aquilo era um símbolo. Um símbolo que representa algo mais ou menos assim. Nós estamos agradecendo a Deus, Josafá dizia, nós estamos agradecendo a Deus pela vitória que Ele já prometeu que nos deu e que nos dará. Louvar a Deus através da música nada mais é do que uma forma de você verbalizar a sua fé. Semana após semana, eu percebo que a Alessandra tem tentado transmitir a vocês, os nossos líderes de louvor, que no momento que nós louvamos a Deus, nós podemos verbalizar a nossa fé nele. Em realidade, a atitude de Josafá nada mais foi do que uma maneira de demonstrar a fé que ele tinha em Deus. Eu gosto de fazer perguntas, né? E você? Quando é que você vai começar a agradecer a Deus na tua situação, hein? Depois que Deus te responder? Isso é fé? Qualquer um pode agradecer a Deus depois que vê um milagre. Só que a fé verdadeira é agradecer a Deus por sua intervenção, mesmo antes dele atuar, mesmo antes do milagre acontecer. Quais foram os resultados? Os resultados, queridos, dessa experiência de Josafá. Em primeiro lugar veio a vitória. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. O que aconteceu? Não faço a mínima ideia, eu não sei. Mas quando o povo de Deus cantava, os exércitos dos inimigos se confundiram e começaram a lutar entre si. Eles mesmos se destruíram. E o resultado foi vitória. E o segundo resultado é o testemunho. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Queridos, quando Deus luta as nossas batalhas, aqueles que estão ao nosso redor, em breve vão perceber que a nossa vida é diferente por uma simples razão. Porque nós somos dirigidos por Ele, por Deus. E para concluir, me permitam aplicar tudo o que eu falei à sua vida nesse momento. Estão prontos? Porque se você precisa de um milagre, a primeira coisa que você precisa é sintonizar sua mente em Deus. Isso mesmo. Agora. Aí, sentado nessa poltrona, no silêncio desse momento, apenas você e Deus. Eu te convido a dizer o seguinte a Ele, fechando seus olhos: Senhor, como é que tu vês o meu problema? Senhor, eu quero ver essa situação através dos teus olhos. Por isso eu abro mão. Eu abro mão do controle da minha vida. E, bom Deus,
entrego a Ti minha mente e o meu coração. Senhor, eu quero sentir Tua presença ao meu lado nesse momento. Em segundo lugar, você continua orando a Deus, mais ou menos assim: Senhor, eu sei que nada é impossível para Ti. Eu sei quem Tu és. E eu sei que Tu podes todas as coisas. Senhor, me ajude, Senhor. Me ajude a sempre me lembrar disso. Tu podes todas as coisas. Senhor, eu reconheço que o Senhor já me ajudou tantas vezes no passado. E, bom Deus, nesse momento eu Te imploro, Pai, que Tu venhas ajudar-me mais uma vez. Em seguida, você pode muito bem admitir tua incapacidade, dizendo: Deus eterno, Senhor, Tu sabes que a minha situação não está melhorando em nada. Senhor, eu admito que o maior problema sou eu mesmo, por tentar superar minhas dificuldades sozinho. Pai, me perdoe por isso. Seja honesto com você mesmo. Foque sua atenção em Deus e não no problema. E continue dizendo no seu coração: Deus, eu tenho vivido dentro das minhas circunstâncias. Senhor, eu tenho olhado para o problema ao invés de olhar para Ti. Eu não sei o que fazer, mas nesse momento o Senhor me ajude a fixar meus olhos em Ti. Em seguida você precisa demonstrar fé no livramento. E Deus, nesse momento eu entrego a situação completa em Tuas mãos. O meu problema na minha casa, no meu lar, o meu problema no trabalho, Senhor, o meu problema na escola, o meu problema financeiro, enfim, Senhor, eu Te entrego tudo em Tuas mãos. Pai, me ajuda a entender que essa batalha não é minha. Me ajuda, Pai, a confiar em Ti. E finalmente, agradeça a Deus antes mesmo de ver o resultado. Diga no seu coração: Deus, eu creio que neste momento, Senhor, eu creio que nesse início de noite, inicia-se a mudança na minha vida. E por isso, Pai, eu Te agradeço antecipadamente. Senhor, muda em mim tudo aquilo que for necessário, Pai. Bom Deus, ajuda-me, Senhor, a não sentir medo. Senhor, ensina-me tudo que for necessário para que eu seja conforme ao Teu coração. Pai, Te agradeço e Te louvo pelo livramento que o Senhor me concederá. E tudo isso, Senhor, eu Te agradeço e suplico em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.